tema da nossa mensagem de hoje é a melhor notícia de todas. Nós somos portadores de boas notícias. Normalmente, quando alguém fala, você sabe da última? Pode esperar que vem bomba, vem má notícia, mas nós somos portadores de boas notícias. Vamos orar? Querido Deus, eu te sou agradecido, porque já cantamos louvores, já ofertamos, e agora, Senhor, nós te pedimos que tu fales ao nosso coração através da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, viemos aqui para te adorar, para te louvar, mas viemos também para sermos alimentados. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ministra-nos, fala-nos, ensina-nos, não deixe que nada, e muito menos o diabo, venha roubar-nos a tua palavra, mas que o Espírito Santo de Deus, este sim, seja liberado e ministre-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler apenas 2 versículos que encontram-se em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Você pode abrir a sua Bíblia, pode também abrir seu celular, ou ligar o seu celular, seu iPad, embora nós tenhamos recomendado que os irmãos tragam a Bíblia de papel. O conteúdo é o mesmo, não é? É mais como um testemunho, mas o conteúdo é o mesmo. Mas temos incentivados a trazer a sua Bíblia de papel. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem, esse texto aqui, Paulo declara, aliás, não só nesse texto, mas principalmente na carta toda de Romanos, Paulo declara o principal tema da sua mensagem, que é o Evangelho. Mas só neste capítulo, primeiro, ele fala 5 vezes sobre o tema Evangelho. E é interessante que aqui ele começa dizendo, não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz isso? Aqui, Roma, a capital do império na época, aproximadamente 20 e poucos anos depois da morte de Cristo, era vergonhoso falar do Evangelho, porque o Evangelho falava sobre o Cristo crucificado, sobre crucificação. A cruz era o símbolo de vergonha, de humilhação, porque somente os mais baixos, os desprezíveis, tinham esta forma de morte. Então falar de Evangelho era falar de algo baixo, era falar de alguém que tinha sido morto com o sistema mais humilhante da ocasião, que era a crucificação. Então as pessoas tinham vergonha de falar do Evangelho, era vergonhoso. E Paulo se apresenta e diz, eu não tenho vergonha. É interessante a gente observar que nos nossos dias, aqui no Brasil muito especialmente, não é vergonhoso falar do Evangelho. Falar que é evangélico dá até certo um status, as pessoas falarem que são gospel, não é? Se apresentam, falam, não há nenhum constrangimento, nenhuma vergonha. O que dá vergonha aqui no Brasil é das pessoas viverem o Evangelho.
viverem a doutrina do Evangelho. É por isso que a gente vê hoje muitas pessoas que se dizem evangélicas, que falam do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Então são duas coisas distintas. Uma é falar do Evangelho, a outra é viver o Evangelho. E Paulo não tinha vergonha nem de viver e nem de falar do Evangelho. Aliás, há 3 categorias de pessoas com respeito ao Evangelho. Há aqueles que envergonham o Evangelho. São pessoas que seria melhor não se identificar, não se apresentar. Aliás, esta semana mesmo, nós vimos na mídia falado muito sobre pessoas que têm envergonhado o Evangelho. Seria melhor ficar quietinho, não falar nada. São pessoas que se arvoram, se dizem, mas envergonham o Evangelho. Algumas experiências que pode o tempo passar e ficam marcados na mente da gente. E eu já contei essa experiência aqui algumas vezes, e eu ouvi de um pastor, amigo meu. Na época eu não era nem pastor, para ver como que eu estou ainda de cabeça boa. Eu lembro de coisas ainda da minha adolescência. O pastor que pregou lá em Cândido Mota. Quem se lembra que o pastor pregou domingo passado? Mas eu me lembro do que o pastor pregou quando eu estava na adolescência. Ele estava viajando de Maringá para Cianorte, e ele estava no ônibus, e tinha um grupo de jovens fazendo a maior algazarra no ônibus, e aí foram e reclamaram para o motorista. O motorista parou o ônibus e deu uma bronca naqueles jovens, falou: vocês sentem, fiquem quietos, ou eu paro na primeira cidade, e nós vamos direto para a delegacia. Aí eles foram, se assentaram, e um dos jovens sentou perto desse pastor, e o pastor estava lendo um livro evangélico. O moço que sentou do lado olhou e viu que era um livro evangélico, perguntou: o senhor é evangélico? O pastor disse: sou sim, graças a Deus. O moço disse: eu também sou. O pastor olhou para ele e disse: não conta para ninguém. Então, queridos, é bom porque sempre tem gente nova e sempre dá uma risada, muito bem. Então tem aqueles que envergonham o Evangelho. Pessoas que às vezes vêm, falam o que não devem falar, fazem o que não devem fazer, pessoas que envergonham. Há também aqueles que se envergonham do Evangelho. Se envergonham. É aquilo que eu disse agora há pouco. Não tem problema de dizer que é evangélico, mas se envergonha na hora de se posicionar. Então, para não ter que se posicionar, então fica quietinho, não se identifica, não se apresentam. São os secretos, agentes secretos de Deus, não é? Então tem vergonha, não se posicionam, não se apresentam. Às vezes pessoas que convivem anos, um do lado do outro, trabalham juntos. Depois de muito tempo que por um motivo ou outro escorregou, escapou e deixou parecer que era evangélico, o outro: você é evangélico? Sou. Ah, eu também sou. Olha, que bênção, graças a Deus, agora somos evangélicos, né? Somos irmãos. Há tantos anos juntos, vizinhos, trabalhando, mas não se posicionam. São aqueles que têm vergonha, que se envergonham do Evangelho. Mas há também aqueles, como o apóstolo Paulo, que dizem: não tenho vergonha, não me constranjo, não me envergonho do Evangelho. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs aqui presentes, que façam parte desse terceiro grupo, pessoas que não envergonham, que não se envergonham
e que não tem vergonha de dizer: eu sou evangélico, eu sigo o Evangelho, eu obedeço o Evangelho, eu vivo o Evangelho. Assim, Deus nos abençoe. Amém? Podemos ir embora? Amém? Não, mais um pouquinho. Nos versos 16 e 17, nós encontramos 3 afirmações sobre o Evangelho. Primeiro, ele é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Segundo, é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. Não adianta ser bonzinho, fazer boas obras, praticar caridade, cumprir todos os mandamentos, ajudar os necessitados. Não há salvação fora do Evangelho. A salvação é só no Evangelho de Jesus Cristo. Esse grande poder incomparável está disponível a todos que o desejarem. Muito bem, a boa notícia também, nós podemos trabalhá-la em 3 tempos. Em 3 tempos. Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho quer dizer uma mensagem boa. Às vezes a gente pode, é só o texto mesmo, César. Às vezes a gente pode ficar meio assim, quando eu disse que a salvação é só no Evangelho, porque a gente pode pensar no Evangelho como sendo os 4. Não. O Evangelho são as boas notícias. As boas notícias divididas em 3 tempos. Primeiro, já aconteceu na cruz do Calvário, na morte de Cristo. Esta boa notícia é uma notícia a respeito do que já aconteceu. O que os profetas anunciavam, o que os profetas prediziam, já aconteceu. Então a boa notícia acerca de Cristo, o Evangelho de Cristo, já aconteceu. Essa notícia, ela não é nova, embora possa ser nova para algumas pessoas, e algumas nem a receberam ainda. Mas esta boa notícia, ela é antiga, ela já aconteceu. E aqui nós vemos, por exemplo, a diferença entre religiões e evangelho. Para as religiões, há necessidade de sacrifício, há necessidade de se fazer alguma coisa para se conquistar uma bênção, há necessidade de muita dedicação própria para receber uma ajuda, há necessidade de oferendas para receber, quem sabe, um milagre, há necessidade de empenho próprio para a salvação. Precisa se fazer. Para o Evangelho, tudo o que precisava ser feito para a salvação, para as bênçãos, para o milagre, para o agir de Deus, já foi feito, foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso que o Evangelho é diferente de tudo e de todos, e não se compara a uma religião. É uma boa notícia, é uma boa mensagem. É aquilo que já foi conquistado por Cristo para nós na cruz do Calvário. Nós, não depende de nosso empenho o acontecer de um milagre, não depende de nosso empenho a salvação, mas Cristo já fez, e em Cristo nós temos acesso ao Pai, e o que precisava ser feito já foi feito. Esta é a boa notícia. Nós
só precisamos receber este evangelho, esta boa notícia de que já foi feito por todos nós o que precisava ser feito. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de batalhar para conquistar, apenas precisa crer, ter fé e aceitar. Nós corremos sempre o risco de entendermos que nós temos de fazer as coisas acontecerem. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu estava assim, muito preocupado com a igreja por um determinado problema, e trabalhando, até hoje trabalho bastante, mas para resolver alguns problemas eu estava tenso, preocupado, e eu compartilhei isso com um colega, e eu estava adoecendo por causa de alguns problemas, algumas dificuldades na igreja. E este colega, hoje ele já está com o Senhor, reverendo Wilson Salles de Vidé, ele olhou para mim, orou comigo e disse: Noidi, quem precisava morrer pela igreja já morreu. Isso não significa, queridos, que nós não tenhamos que fazer nada. A diferença é que para a religião faz-se para conquistar. No evangelho nós fazemos pelo que já foi conquistado. No evangelho nós obedecemos pelo que Deus já nos deu em Cristo. No evangelho nós nos submetemos pelos milagres que já foram conquistados por nós. No evangelho nós obedecemos não para ganharmos a salvação, mas por causa da salvação que já foi conquistada por nós lá atrás na cruz do Calvário. Então isto tira peso. Eu não trabalho, eu não me empenho, eu não me esforço como um peso, mas como gratidão, porque por mais que nós trabalhemos, nós nunca seremos totalmente demonstrando a gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então esta é a primeira notícia. A primeira notícia é que tudo que nós precisamos para a salvação, tudo que nós precisamos da parte de Deus, já foi garantido, já foi nos dado na cruz do Calvário. Mas a boa notícia é também para o presente. É também para o presente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é Jesus dizendo: a boa notícia, eu estou com vocês sempre. Eu estou sempre com você. Às vezes a gente corre o risco de pensar: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus esqueceu-se de mim. Queridos, não é uma questão de sentimento. Hoje eu sinto que Deus está comigo. Até me arrepia. Hoje eu estou pulando. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus. Outro dia, por um motivo, outro levanta, cabisbaixo. Nada dá certo. Não estou sentindo. Não é uma questão de sentimento. É uma questão de fé. É uma questão de confiar. Ele diz: eis que eu estou, Ele está. Tem dia que é verdade, eu sinto mais a presença de Deus. Tem dia que Deus está, mas eu não estou todo caloroso espiritualmente falando, mas Deus está comigo. É como as nossas orações. Tem dia que a gente ora e nem falei amém, pronto, o telefone já tocou, já veio a resposta. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem horas, queridos, que a gente ora e continua orando e esperando. Então Deus não tem uma fórmula, é assim, dessa maneira. Nós não agimos, não devemos agir com a boa notícia pelos sentimentos, mas pela fé. Pode ser, queridos, que tem alguém hoje aqui se sentindo assim: não sei porquê, mas eu não estou muito legal. Agora, quem está aqui está legal, porque sabe uma coisa que Satanás faz? Vou te falar para você nunca mais, em nome de Jesus, cair nessa.
Porque o dia que não está muito legal espiritualmente, não está muito caloroso espiritualmente, hoje não estou muito bem, hoje eu não vou na igreja não. Hoje eu não vou porque eu não estou muito bem hoje. Não estou muito bem. Queridos, o dia que a gente não está bem, é aí que a gente precisa mais de alimento, de buscar. E o dia que a gente está bem é mais, porque Deus tem mais. Então, a boa notícia é para hoje. O Evangelho é para hoje. Deus está conosco. Então, se porventura alguém veio para cá hoje com este sentimento, sabe, esqueça o sentimento e agarre-se à fé. Agarre-se, apegue-se à fé. Deus disse, Jesus disse, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, eu estou convosco todos os dias. Se Ele disse, está dito, Ele está comigo. Em João capítulo 14, verso 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o Evangelho para os nossos dias. É a boa notícia de hoje, que nós temos para quem clamar, a quem recorrer. Sabe, às vezes é pregado um falso evangelho, uma notícia falsa, é boato, não é verdade, é boato. Mais ou menos assim: quando você aceita Cristo Jesus, todos os seus problemas são resolvidos, você não tem mais nenhum problema, não fica doente. Quando é doença, é coisa do diabo, expulsa em nome de Jesus. O crente não pode ficar doente, o crente não pode ter dificuldade financeira, o crente não pode ter nenhum tipo de problema. Isso é boato, não é evangelho. O próprio Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas diz também: tende bom ânimo. Então, queridos, é possível sim, é possível que às vezes nós passemos por alguma dificuldade, mas passemos, não permanecemos. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, que eu passe, passa. Então, mesmo quando a gente passa, queridos, eu fico pensando, às vezes a gente passa por algumas dificuldades, a gente ora, busca a Deus, clama a Deus, chora, está ali, não é fácil, não é fácil. Agora eu fico pensando naquelas pessoas, amigas nossas, que não conhecem esta boa notícia, e que tem de aguentar tudo na raça, sozinho, esforço pessoal, às vezes não tem nem amigo e nem ombro para chorar. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que revelou-nos a boa notícia, e nós conhecemos este Evangelho, que quando está tudo bem, glorificamos a Deus, quando não está tudo bem, glorificamos a Deus, e temos a boa notícia para hoje, que nós temos a quem recorrer. Podemos buscar esta boa notícia, podemos buscar o bendito Evangelho, podemos buscar Jesus Cristo, e Ele está sempre presente, está sempre conosco. Às vezes Ele resolve na hora, às vezes não resolve, não atende na hora, mas Ele está conosco, e de fé em fé nós vamos vivendo, e vamos suportando, e vamos vencendo. Este é o Evangelho para hoje, é a boa notícia que você tem para hoje, que você não está sozinho e nem sozinha. Esta boa notícia, este Evangelho, do qual Paulo não se envergonhava, e não temos mesmo do que nos envergonhar, é porque nós temos a boa notícia para hoje, a presença de Jesus conosco. A diferença, queridos, daqueles que falam que são evangélicos para aqueles que vivem o Evangelho, é que aqueles que falam que são evangélicos, mas não vivem o Evangelho, na hora da dificuldade, vai sentir as mesmas dores daqueles que envergonham
ou que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas quem vive o Evangelho sente o conforto, pode até chorar, pode até ter as suas dificuldades, mas sente o conforto. Deus está comigo, Deus está comigo, Jesus está comigo, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não diz que somos vencedores, diz que somos mais que vencedores. O terceiro tempo da boa notícia é para a eternidade. A boa notícia é que já aconteceu. Cristo já fez o que tinha que fazer por nós. Cristo já morreu na cruz por nós. A notícia para os nossos dias é que Jesus está conosco hoje. E o terceiro tempo é que nós estaremos com Ele eternamente, porque Ele foi preparar-nos lugar, e voltará e nos levará para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É o que diz o Evangelho. Então, queridos, o dia que terminar aqui a nossa vida, a boa notícia vai continuar, porque nós vamos continuar com Jesus no céu. No céu. Não tem jeito de falar sobre isso sem lembrar do Marinho e da Leia cantando lá na Assembleia de Deus. Alegra meu povo, canta meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Então, queridos, é isto. A vida do cristão, não nominal, mas do cristão que vive o Evangelho, é uma vida de boas notícias. Aconteceu, acontece e acontecerá. Agora, queridos, tem aqueles que, com respeito à salvação, tratam o Evangelho como a universalidade, ou seja, a salvação para todos, todo mundo, todos, a salvação, todos vão ser salvos, não interessa se creu, se não creu, o que fez, o que deixou de fazer, todos serão salvos. Mas o Evangelho de Jesus, ele não trabalha dessa maneira. O texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então, este Evangelho, esta boa notícia, esta boa mensagem, esta boa nova, é para quem crê nesta boa notícia, neste Evangelho, em Cristo Jesus. Então a salvação não é para todos, é para aquele que crê. Bendito seja Deus mais uma vez, porque através do Espírito Santo colocou no meu coração, no seu coração, a fé. Despertou em nós o crer, o aceitar, o receber aquela velha notícia que tem nos abençoado hoje e que nos garante o futuro, a salvação em Cristo Jesus. Queridos, é preciso que se pregue isto. Hoje a gente fica meio constrangido, eu vou falar que não é para todos, então se eu digo que eu sou salvo, quem é você? Que pretensioso. Nós sabemos, queridos, que a salvação não é mérito nosso, não é conquista nossa. A salvação é um presente de Cristo Jesus. Nem a fé, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, quando nós dizemos desta salvação aos que creem, e eu me incluo nos que creem, é pura graça de Deus.
Agora, queridos, os discípulos, os apóstolos, já cumpriram a missão deles. Jesus Cristo aqui na terra também já cumpriu. Agora Ele deixou para nós esta incumbência. A gente gosta de contar novidades. Boas, ruins. Mas mesmo que gostemos de falar só coisas boas, nós gostamos de contar. Tem algumas pessoas que até as novidades que não devem passar para frente, tem que morder a língua para não contar para os outros. Mas quando a gente sabe de algo bom, a gente gosta de contar. Quando descobre, depende da idade, né? A uma certa idade, quando descobre um restaurante novo, bom, com um preço bom, conta para todo mundo: caramba, abriu um restaurante em tal lugar, é muito bom, carne de primeira, aquela que você põe a picanha assim, você vê aquela gordurinha caindo. Deu água na boca de alguém aí? Então, né, alguns gostam. Depois de uma certa idade, começa assim: descobri uma farmácia que está fazendo promoção. Mas a verdade, queridos, que nós gostamos de contar boas novas. Louvado seja Deus, porque nós já receberam, nós já recebemos, nós estamos aqui porque alguém contou para nós, deu-nos a boa notícia. Agora, queridos, nós somos os portadores dessa boa notícia. Tem gente pertinho de você que está precisando ouvir, e nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós precisamos ser ousados para anunciar, para falar, para dizer algo melhor, muito melhor do que o restaurante, muito melhor do que a farmácia. Aliás, essa boa notícia muitas vezes até nos livra de farmácia, porque dentro dessa boa notícia, Cristo nos cura. Então, queridos, graças a Deus por aquele que foi usado por Deus para te dar a boa notícia, e você recebeu. Às vezes você pode dizer o seguinte: olha, eu não falo porque as pessoas não ouvem, não estão interessadas, não querem ouvir. Queridos, a nossa responsabilidade não é tomar decisão pelos outros. A nossa responsabilidade é dizer a boa notícia: olha, é assim, Jesus Cristo morreu na cruz para nos garantir a salvação. A boa notícia é que quando nós recebemos a Cristo, Ele nos acompanha aqui, nós podemos buscá-lo, nós podemos orar, nós podemos clamá-lo. A boa notícia é que quando terminar a vida aqui, nós vamos morar com Ele eternamente. Coloque a palavra, dê a boa notícia. Se você sabe que às vezes eu apresento a boa notícia para algumas pessoas, às vezes eu peço a resposta: você quer aceitar? Às vezes não. Quando eu sinto no coração que não caiu bem no coração daquela pessoa, eu não pergunto, não peço um posicionamento para não dar oportunidade para a pessoa falar não, para rejeitar. Eu continuo falando, orando, transmitindo, dando a boa mensagem, dando a notícia, até o tempo de Deus. O ser humano é assim, tem alguns que você fala: pá, é para já, eu quero. Tem outros que vão amadurecendo, e isto deixa Deus agir, Agora, o texto no versículo 17, agora eu estou terminando, de verdade, amém. Versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. É um progresso, é um crescimento. Sabe, queridos, às vezes nós recebemos o Evangelho, aceitamos o Evangelho, mas a nossa vida evangélica, a nossa vida nesta boa notícia, fica num zigue-zague, num vai e vem, num alto e baixo. Tem hora que a gente está
com um sapatinho de fogo, tudo é glória, aleluia. Tem outra hora que está, Deus esqueceu de mim. O Evangelho deve ser um crescendo na nossa vida, um crescendo, um crescente na nossa vida. Hoje, nós precisamos ser mais evangélicos. A boa notícia deve ser maior em nós do que foi ontem. Amanhã deve ser maior ainda, para que isto cresça. Para que o Evangelho cresça em nós, é preciso que nós nos alimentemos, que nós busquemos, que nós queiramos, que nós nos dediquemos a este bendito Evangelho, a esta notícia, a Cristo. Porque o Evangelho não é outro, senão Cristo. Não existe Evangelho sem Cristo. Existe um livro, o Evangelho segundo, que não é o de Cristo Jesus. Isso não é Evangelho. Porque não existe Evangelho senão o próprio Cristo. Ele é a boa notícia. Ele é a boa mensagem. Ele é tudo que nós precisamos. Então nós precisamos nos alimentar, buscar, dedicar, nos envolver. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais desse Cristo. Sabe por quê? Nunca nós chegamos ao ponto de dizer, já estou enfastiado, é isto? Cheio, full de Cristo. Sempre tem lugar para mais. E sempre Cristo, sempre o Evangelho tem novidade. Esta é a gostosura do Evangelho. Sempre tem novidade, sempre tem boas novas. E para terminar o último versículo, Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mais e mais até ser dia perfeito. Recapitulando, a boa notícia: Cristo já deu, Cristo já realizou, Cristo já fez, lá na cruz do Calvário. A boa notícia é que Cristo está conosco hoje, podemos recorrer a Ele, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. A boa notícia é que quando terminar aqui, no céu vai continuar. Esta é a boa notícia que nós tínhamos para você hoje. Você pode dizer, pastor, eu já sabia disso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu só queria fortalecer no seu coração, porque essa boa notícia pode ficar acomodadinha. Quantos que você conhece, que são evangélicos, que conhecem o Evangelho, mas estão com a sua vida fria, desmotivada? Mas você que veio aqui nesta noite, vai sair com a boa notícia quentinha no seu coração, fortalecido. Se veio desanimado, volta animado. Se veio fraco, volta fortalecido. Se veio frio, volta quente, porque a boa notícia foi anunciada, e nós saímos com esta boa notícia. Glória a Deus, de verdade, graças a Deus. O que mais? Aleluia. O que mais? Louvado seja o Senhor. O que mais? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Quem sabe alguém veio para cá hoje, já tinha boa notícia, já sabia da boa notícia, mas não tem sentido isso no dia a dia. A sua fé tem assim, parecendo-se fraca, não tem percebido a boa notícia dia a dia. Mas eu quero orar com você, para que você saia daqui fortalecido e sabendo, eu saio daqui, não saio sozinho, o Evangelho sai comigo, a boa notícia sai comigo, Jesus Cristo sai comigo, e em Cristo Jesus eu sou mais do que fortalecido. E segunda-feira me aguarde, porque eu vou na fé em Cristo Jesus. Eu queria convidar a todos para curvarem a sua cabeça e fechar os seus olhos.
E se alguém que veio aqui nesta noite, olha, pastor, essa palavra foi para mim, eu creio no Evangelho, mas eu andava meio fraco, e eu quero ser fortalecido, eu quero sentir a presença do Senhor, e se eu não sentir, eu quero ter fé para crer. Eu quero orar por você, você fica em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se alguém tem essa necessidade, eu preciso mais do efeito desse Evangelho na minha vida. Aliás, todos nós precisamos, né? Eu quero convidar todos para se colocar em pé. Todos para se colocar em pé. Põe a mão no seu coração e vá dizendo: bendito Jesus, bendito Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é vida para mim. O que seria eu sem o Evangelho? O que sou eu sem o Evangelho? Oh Jesus, obrigado por esta notícia. Eu preciso todos os dias deste Evangelho, desta notícia. Tu me conheces e tu sabes que às vezes eu fraquejo, fico mais fraco, mas eu preciso todos os dias, todos os dias, de fé em fé, de passo em passo, de experiência em experiência, de crer em crer. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o meu nome foi escrito pelo teu livro, foi escrito no livro da vida. Bendito seja o teu nome, porque o meu nome foi escrito no livro da vida. Vivo aqui na certeza, na esperança da boa notícia de quando estarei eternamente com o Senhor no céu. Querido Deus, em nome de Jesus, oh, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração, aleluia, Jesus. É no meu coração, é na minha vida que eu quero deste Evangelho, na minha boca e no meu viver. Pai, eu quero te pedir que tu abençoe esses irmãos e essas irmãs. Não deixe que envergonhemos o teu Evangelho nos nossos negócios, nos nossos afazeres, na nossa família, na nossa amizade, nos nossos estudos, em tudo. Não envergonhemos o Evangelho. Não deixe que nos envergonhemos, que fiquemos acanhados, que omitamos, mas que sejamos ousados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o bendito Evangelho, que todos sintamos a presença gostosa. Se algum irmão ou alguma irmã tem que enfrentar alguma situação mais difícil esta semana, que eles sintam que não estão sozinhos. A boa notícia, Jesus vai à nossa frente, Jesus cuida de nós, Jesus nos protege, Jesus nos ampara. E não deixe que nos esqueçamos em nenhum momento e a todo instante, Jesus é a boa notícia. Esta palavra doce, este nome bendito de Jesus esteja constante nos nossos lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Só o teu nome, só o teu nome, só no teu nome há poder, só no teu nome há proteção, só no teu nome há salvação. Bendito seja o nome de Jesus por esta boa notícia. Jesus, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é nome mais doce, nome
Deus abençoe.